Íons. Um átomo pode perder ou ganhar elétrons. Neste caso, será obtida uma estrutura com carga elétrica chamada íon. Quando um átomo perde elétrons, o íon terá carga positiva, será chamado de cátion. E quando um átomo ganha elétrons, o íon terá carga negativa e é denominada de ânion. Aqui nós temos uns exemplos, né? O Fe3+, é um cátion, e o átomo de ferro perdeu 3 elétrons para produzir. O oxigênio, 2-, é um ânion, e o átomo de oxigênio ganhou 2 elétrons para produzi-lo. Vamos ver aqui um exemplo para a gente poder entender melhor o que são os íons. Tá? Vamos ver o exemplo aqui do magnésio de número atômico 12. Nesse caso aqui, ele se tornou um íon 2+, o Mg2+. Vamos ver aqui como se processa isso aqui. Esse átomo de magnésio aqui ele tem número atômico 12 e número de prótons também 12. E o número de elétrons dele é 12. Aí, na própria questão, informa o seguinte, que ele se tornou um íon, Mg2+. O que isso quer dizer? Quer dizer que esse 2+ aqui, ele saiu do estado neutro. Tá? O estado neutro é o quê? Número de prótons igual ao número de elétrons. E a carga dele no final vai ser carga zero. Por que ele se tornou um íon 2+? Será que ele ganhou prótons para ficar positivo? Ou perdeu ou ganhou elétrons para ficar negativo? Não, aqui pelo sinal nós já estamos vendo aqui, ó, ele tem 2+. Então ele ganhou 2 prótons, ficou com 14 prótons. Por isso que ele ficou com a carga maior do que o elétron. Saiu do estado de zero e passou a ser 2+, que ele ficou com 2 prótons além dos elétrons. Aí, pessoal, a gente tem que voltar naquele estudo que nós fizemos sobre o núcleo do átomo. No núcleo do átomo, nós temos o quê? Prótons e nêutrons. Tá? Prótons e nêutrons. Prótons e nêutrons. Tá? Nós temos prótons e nêutrons. Isso aqui é o núcleo do átomo. Ó, nesse núcleo aqui, não tem como mexer. Essas partículas aqui positivas do próton, elas não saem do núcleo. Elas ficam aqui sempre no núcleo. As únicas partículas que estão se movimentando são os elétrons. Eles ficam cá na eletrosfera, eles estão livres. Eles estão se movimentando aqui ao redor no núcleo. Só eles têm essa capacidade de ir para um lugar e para o outro. Então, quando dizemos aqui que esse átomo de magnésio se tornou aqui um cátion, 2+, quer dizer o quê? Ele ganhou próton? Não. Ele não ganhou próton. Tá? O próton não se ganha nem se perde. O próton é uma partícula que está no núcleo. Ela não sai do núcleo. Ela fica sempre aqui. Tá? Isso quer dizer o quê? Ele se tornou positivo quando ele perdeu. Ele se torna positivo quando perde elétrons. Perde elétrons. Então, nesse caso aqui, pessoal, ele saiu do estado neutro. Ele tinha 12 elétrons, ele perdeu 2. Essa configuração eletrônica dele vai ficar assim agora. Ó. O número atômico dele continua sendo 12, porque é o número de prótons, mas como ele tem 2+, quer dizer que ele tem 2 elétrons a menos. Ele só tem 10 elétrons. Se você fazer a subtração aqui, ó, desse positivo e desse negativo aqui, você vai ver que vai sobrar o quê?
2 prótons, né? Mais 2 aqui. Mas a gente representa assim, 2 mais. Quer dizer que ele é um cátion com 2 prótons a mais, ou 2 elétrons a menos. Então, para vocês entenderem de uma vez por todas, um cátion é um átomo com carga positiva. Mas por que esse cátion tem carga positiva? Porque ele perde elétrons. Tá? A gente está muito acostumado com a matemática, onde você ganha, você fica com mais. Você perde, você fica com menos. Aqui, no caso dos átomos, é diferente. É um pouco diferente. Tá? Como nós estamos tratando de prótons e de elétrons, um átomo ele vai se tornar positivo quando ele perdeu elétron. Elétron é negativo. Toda vez que ele perde elétron, ele fica positivo. Aqui, no nosso exemplo aqui, nós já fizemos, né? Ele perguntou qual era a letra correta, né? Pode-se afirmar que o número de prótons e o número de elétrons presentes no íon Mg2+, são... Aí veja só, nós vimos que o próton não se ganha nem se perde, tá? Ele permanece o mesmo. O número de prótons presentes, o número de prótons presentes é o mesmo, tá? Se o número atômico dele é 12, então a única resposta correta só pode ser essa, ó. Porque ele falou o seguinte aqui, nós temos 10 prótons, ele não perdeu próton, tá? Para ele ficar só com 10. E aqui está dizendo que tem 12 elétrons, mas ele está com Mg2+. Como é que ele ia ficar com 2 elétrons, né? Então, está dizendo aqui que o número de prótons é menor que o número de elétrons, então está errado. A resposta correta é a letra E. Os prótons continuam o mesmo, e o que ele perdeu? Elétrons. Por isso que ele se tornou um íon cátion positivo. Aqui, um íon, o único fator que sofre alteração em decorrência da carga é o número de elétrons. Assim, o Mg12, 2+, o número de prótons será 12 por causa do número atômico. E o número de elétrons será 10, porque a carga 2+ indica que há perda de 2 elétrons. Beleza. Vamos agora seguir para a número 2. O símbolo para o íon cálcio. Isso aqui não é um cálcio, isso aqui é um zinco, tá? Cor diferente aqui, tá bom? E não um cálcio, é zinco. O íon Zn2+ indica que, da mesma forma que o primeiro, 2+ indica que ele é um cátion. Um cátion que perdeu 2 elétrons. Então, qual é a resposta correta aqui? Ele é um cátion? Sim, é um cátion. Ele tem 2 cargas positivas. Possui 2 prótons a mais que o respectivo átomo neutro? Não, o número de prótons continua o mesmo. O próton não muda. Possui 2 elétrons a menos. Ganhou 2 elétrons em relação ao átomo neutro? Não, ele perdeu. Então, a única resposta correta aqui é o item A. Vamos ver mais um exemplo aqui. Vamos ver um oxigênio aqui. Um átomo de oxigênio, de número atômico 8. E aqui ele tem 3 menos. O que isso significa? Ele perdeu 3 prótons ou ele ganhou 3 elétrons? Olha, repare bem. Ó. Quando tem esse sinal de menos aqui, ele será um ânion. Ele é um número atômico 8. O número de prótons, como nós já vimos, não se altera. Não se perde nem se ganha. Continua sendo 8. E qual será o número de elétrons dele? Vamos ver? Vamos então olhar como seria ele sendo um átomo neutro. O oxigênio neutro. Ele tem número atômico 8, número de prótons 8 e número de elétrons também 8. Ó, positivo, negativo, 8 menos 8, 0. Então, ele é um átomo neutro porque a carga dele é 0. A carga está sempre representada aqui acima. Ó. O 0 não precisa representar. Basta dizer que ele é neutro, eu sei que a carga final dele é 0. Então, na configuração do átomo neutro, o número de elétrons também é 8, igual ao número de prótons. Mas repare aqui ele tem 3 menos. Tá? Então, 3 menos. O que quer dizer que esse 3 menos aqui? A carga dele aqui se excede ao número de prótons em 3. Então, ele tem 3
elétrons a mais do que o número de prótons, já que ele ficou com a carga negativa. Então, nesse caso aqui, ó, ele vai deixar de ser neutro e vai aumentar aqui, ó, mais 3 elétrons. Então, nos casos aí, vai ser 11, negativo 11, ó. Vai, ó. Ele tem a carga o número de elétrons dele aqui vai ser 11, já que ele vai exceder em 3 o número de prótons. Bom, espero que vocês tenham entendido. Caso haja ainda dúvidas, volte o vídeo e assista várias vezes. Não se esqueça de deixar o seu like, de compartilhar e de se inscrever no canal. Então, até a próxima aula.